Trago nesse vídeo uma mensagem de uma deusa para o amor, para a sua vida nesse momento. Eu vou fazer o início um pouco diferente, eu tô aqui com o oráculo da deusa já disposto, eu vou tirar 2 cartas e vou associar a 2 pedras. Então, te convido a me acompanhar aqui, já vai se concentrando, pedindo direcionamento, pedindo orientação para as deusas, para que elas te auxiliem, te tragam a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Então, grupo 1, essa carta, eu vou usar o quartzo rosa. Grupo 2, essa aqui, com a madrepérola. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com calma, para pedir que você seja conduzida à opção que traz a sua mensagem. Vou iniciar com o grupo 1 do quartzo rosa. Você que escolheu essa pedra. Vou deixar ela aqui, a gente vai ver. A deusa que traz a sua mensagem é Isis. A deusa dos 1000 nomes, né? A gente tem aqui a ideia, o conceito de maternidade. E independente de você ser mãe, de você querer filhos ou qualquer coisa do tipo, a gente está falando sobre um cuidado consigo mesma, um nutrir a si mesma, o se maternar. Nesse momento, a gente está falando sobre amor, né? A gente vai falar sobre amor, mas aqui a gente está falando o tempo todo sempre é isso, mas para você, desse grupo mais ainda, a gente está falando em primeiro lugar de amor próprio, do quanto você se acolhe, do quanto você respeita as suas próprias necessidades, do quanto você honra as suas escolhas para não aceitar qualquer coisa, não se contentar com menos do que você merece. Tudo isso diz muito respeito à sua vida amorosa nesse momento. Seja você que está no relacionamento, o quanto você se doa ao outro esperando algo em troca, porque isso parte de um lugar ferido, de essa necessidade de fazer mais pelo outro para que possam fazer algo por você. É uma das possibilidades, né, que a gente tem aqui. Você que não está em um relacionamento, que gostaria, mas não está enfrentando uma certa dificuldade para encontrar uma pessoa legal, a gente está falando sobre, nesse momento, você focar em olhar para dentro. A vela deu uma... Não sei se apareceu no vídeo, mas ela deu uma enlouquecida. Até perdi o foco aqui, o rumo. Sobre você olhar para si, olhar para as suas necessidades, como eu disse, não se contentar com menos do que você merece, não aceitar pouco só para ter alguma coisa. É um momento de você cuidar das suas próprias necessidades. Vamos ver o que mais eu posso te dizer agora, né, sobre a perspectiva de Isis. O que eu posso te dizer? Você do grupo 1 tá passando um carro vendendo coisas e é isso, vai ficar passando. Não vou parar o vídeo. Eu sempre paro, né? Porque eles geralmente param aqui na frente. Eu vou tirar a última carta, esperar passar e aí eu falo. Bom, o que a gente tem aqui, o Cavaleiro de Copas, a carta da força e o 6 de ouros. O que eu posso dizer é, Isis fala pra você, né, que depois de tantas situações fugazes, de situações superficiais, de pessoas que não ofereceram aquilo que você gostaria, aquilo que
não reconheceram muitas vezes até o seu valor. E sempre que eu falo isso, junto dessa frase tem a seguinte ideia: se o outro não reconhece o seu valor, é porque você também não reconhece o seu próprio valor. Então a gente está falando sobre trabalhar essa questão. É essencial para o desenrolar dessa situação aqui, que é positiva, mas depende. Por quê? Depois desse passado, depois dessas pessoas que não valorizaram ou não quiseram ficar, seja pelo motivo que for, não importa o que aconteceu no passado, a gente tem aqui hoje uma oportunidade de você trabalhar o seu amor próprio, o seu poder. Você reconhecer o seu próprio valor para que as suas próximas trocas, para as trocas futuras, amorosas, né? Sejam equilibradas, como eu acabei de falar antes de tirar essas cartas. A carta do 6 de ouros traz aqui essas duas mãos, né? Tem uma troca acontecendo. E trocas precisam ser equilibradas. O dar e o receber precisa ser equilibrado. Senão, uma parte vai sair perdendo. E sempre que isso acontece, a tendência é a coisa desmoronar. Como talvez tenha acontecido no seu passado. Um dos pontos que eu trouxe, né? Quantas vezes, para alguns pelo menos, não sei se para todos que escolheram essa opção, ou às vezes em maior ou menor grau, né? Quantas vezes você não fez, esperando que o outro reconhecesse algum valor em você por tanto que você ofereceu, tanto que você fez, às vezes chegando ao ponto de se quebrar no meio desse processo. Não é para você seguir nesse padrão. Isso não é para você. Essa forma de viver relacionamentos. Só que depende. Então, por isso, depende, né, do quanto você está disposta a mudar o seu olhar sobre si mesma. Por isso, Isis sai aqui com a ideia de maternidade. O olhar para si, o se cuidar, o se acolher, o se nutrir. Se acolher também na sua vulnerabilidade, na sua imperfeição, entendendo, na sua limitação, né? Entendendo que você ainda não é perfeita, ainda não é capaz de certas atitudes, de mudar, de ter atitudes diferentes, e tá tudo certo. Só o fato de você reconhecer essas atitudes já é um grande passo para que você esteja mais desperta, mais atenta quando situações como essas que você já viveu cheguem na sua vida. Você não precisa mais repetir isso. Tem uma formiga na minha tela. Pronto. O que mais eu posso te dizer? O Sol, o 7 de ouros e outro cavaleiro. Cavaleiro de espadas. Aqui, dando sequência a isso que... Vou deixar assim para ficar melhor. Dando sequência a isso que eu tô trazendo aqui, eu diria que o desenrolar, né, da situação, hoje, o que precisa ser feito já foi dito. O que você precisa fazer para transformar a sua situação amorosa, volto a dizer, seja você que está sozinha, procurando alguém, buscando um relacionamento, seja você que está em um relacionamento, para que você melhore a qualidade desse relacionamento, para que você equilibre. Possivelmente, se você está no relacionamento, chegou nesse vídeo, escolheu essa opção, não está equilibrado. A balança não está equilibrada. O que você oferece, o que você recebe. Isso causa sintomas: frustração, cobrança, briga. Você desconfia do outro. Tudo é motivo para sair faísca entre vocês.
ciúmes. Vários sintomas que podem vir desse desequilíbrio. Porque quando a relação está equilibrada, não é que não tem problemas, não tem discussão construtiva. E relacionamento é uma troca também de conhecimento para a gente crescer. Mas a energia da dinâmica, ela é muito diferente. Ela é leve. Se não tá leve, é porque tá desequilibrado. Então, para a harmonia se estabelecer na sua vida amorosa, seja no relacionamento atual, seja em um que você tá desejando, isso aqui que eu falei antes é necessário. Fazendo isso, eu acredito que seja essa sequência de cartas. Não o que vem a seguir, mas principalmente por conta desse 7 de ouros aqui, a gente tem o 6 e o 7, a gente tem uma energia de algo que está se construindo, está se desenvolvendo. Tem algo que às vezes você nem está enxergando ainda, nem é visível. Pode ser até uma pessoa que você sequer conhece, mas quanto mais você se trabalha nesses pontos que eu citei aqui, mais você se aproxima de encontrar essa pessoa. Essa não é uma leitura para prever futuro. Essa é uma leitura para te ajudar a olhar para o presente e transformar o que precisa ser transformado para você acessar o futuro que você deseja. Tem trabalho a ser feito aqui. O Sol, é claro que eu estou trazendo, né, essa possibilidade. A gente tem possibilidades futuras. Principalmente como a última carta que sai aqui, esse Cavaleiro de Espadas. Movimento, movimentação. Pode ser representar, inclusive, alguém chegando na sua vida. Mas, voltando, né? A gente tem aqui a carta do Sol e a carta da Força. A Força normalmente traz essa energia de leão, né? Normalmente tem o símbolo de um leão aqui. Essa mulher, ela é metade mulher, metade leão. E a gente tem o Sol, que, trazendo para a astrologia, é o regente do signo de leão. Além disso, não tô nem aqui dizendo que é um signo que é importante. Eu não gosto de falar de signo assim, porque todos temos todos os signos no nosso mapa. Então isso é irrelevante, ao meu ver, né? Quando eu trago o oráculo astrológico, eu até falo, mas assim eu não gosto muito, não. Acho que pouco ajuda. Mas, enfim, se você quiser, tá aí um signo que pode ser importante aqui. Se você quer olhar para a importância dele, não pense no signo de uma pessoa, não pense que aqui eu tô falando do seu signo. Eu tô aqui falando sobre o que representa a energia do signo de Leão. É o olhar para si, é o buscar a própria luz, é reconhecer a sua força, reconhecer o seu valor. É disso que a gente está falando com esse símbolo aqui, com o Sol aqui também. O Sol, inclusive, é um símbolo de consciência, de luz de consciência. Quando a gente tem uma luz muito forte, a gente tem uma sombra muito forte também. Então a gente está falando do seu lado sombrio também. Aqui no canal tem um vídeo sobre luz e sombra. Vou deixar no card, se eu me lembrar, espero que lembre, para você clicar e assistir, caso não tenha assistido ainda. A gente está falando sobre energia de pai, o quanto a energia que chegou até você através do seu pai influencia na sua vida, não a figura, a pessoa, mas o arquétipo do que representa, né? O arquétipo do pai influencia na sua dinâmica amorosa, no desequilíbrio principalmente. Então a gente pode também estar falando sobre uma necessidade de harmonizar essa energia interna, para que essa oportunidade desse algo que está se desenvolvendo nos bastidores aqui embaixo da terra, não está visível ainda, para que isso chegue até você. Trouxe um monte de informação aqui para você investigar, observar, buscar saber aí com você mesma, para
harmonizar a sua própria energia para dar caminho para uma harmonia no relacionamento ou para um novo relacionamento chegar na sua vida. Por isso, essa é a mensagem de Isis para você, esse é o recado dessa deusa para você que escolheu o grupo 1 nesse momento. Não sei se eu trouxe o que você esperava ouvir, como eu disse, não é uma leitura de previsão, é uma leitura terapêutica para te ajudar a se transformar de dentro para fora, para que os relacionamentos, né, externos reflitam o relacionamento interno saudável que você tem aqui a possibilidade de desenvolver. É isso. Se quiser uma leitura particular ou um atendimento terapêutico para te ajudar a olhar para essas questões que foram apontadas, se você reconheceu algo em você, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. E é isso. Vejo você no próximo. Grupo 2, você que escolheu a Madrepérola como opção. Vamos ver qual a deusa traz a sua mensagem para o amor. Já quero deixar claro, como eu disse no grupo 1, não é uma leitura de previsão, é uma leitura terapêutica para te ajudar a olhar para si nesse momento, para equilibrar as energias, visando a melhora na sua situação amorosa. Então, vamos ver que deusa traz a sua mensagem. A gente tem Sulis, com a doença e saúde. Eu conheço muito pouco dessa deusa, na verdade, não conheço nada. Não me é familiar. Eu não sei se eu pego o livreto para dar uma olhada nela, porque já me vem questões aqui para falar. Vou pegar, aproveitar que eu deixei aqui exatamente por isso, porque podia acontecer. Vou ler um pequeno trecho só pra gente se familiarizar com a energia dela. É uma deusa britânica. Dizem que suas águas são milagrosas e têm a capacidade de curar. Sulis é uma palavra celta para sol e olho. E Sulis é considerada uma deusa solar, representada aqui nadando em suas águas curativas rumo à luz do sol. Ela representa as profundezas em que todas as pessoas têm de mergulhar na jornada para a luz, a saúde e o bem-estar. Era exatamente isso que eu ia falar. Quando ela traz aqui doença e saúde, dois polos de uma mesma força, porque o nosso corpo, os nossos corpos, a nossa vida, ela tende para a saúde, ela tende, homeostase que chama, se eu não me engano, ela vai tender sempre ao equilíbrio, à cura. Um corpo doente, ele vai fazer o possível para buscar a saúde. É natural, é um processo natural. E quando essa carta sai aqui para você, se a gente está falando de relacionamentos, se a gente está falando de uma necessidade, ela traz já de cara, né, toda essa água. Eu já tinha visto que ela era mergulhada em água. Ela traz essa ideia de mergulhar nas águas profundas de si, mergulhar nos seus sentimentos para se curar. Não dá para querer mudar tudo sem mergulhar, sem ir fundo, sem olhar, sem investigar. Então, não necessariamente é um período, está sendo ou vai ser um período necessariamente tranquilo. Pode ser incômodo, pode ser para alguns dolorido, mas é necessário. É um processo de ciclo, de morte para renascer. Então, essa é a energia que vai sustentar essa leitura. Lembrando aqui que a gente está falando, é muito curioso. Ela é uma deusa solar, ela que inclusive tem esses cabelos amarelos, né? Remetendo ao sol com esse brilho aqui. Ela está no fundo, indo para a superfície, né? Se aproximando da luz do sol.
No primeiro grupo, eu acabei de falar sobre essa energia do Sol. E o primeiro grupo, a deusa era Ísis. Se você ficou em dúvida, assiste o primeiro. Por que eu tô falando isso? Por acaso, se você acompanhou o início da leitura, você viu que eu tirei as cartas sem saber, antes de colocar as pedras. A Madre Pérola, a gente tem a Mãe Pérola. No primeiro grupo, a gente tem a energia de Ísis com a Mãe. Então, pode ser que as duas leituras estejam conectadas e sejam um complemento uma da outra. Vamos ver agora o que sai aqui, o que eu posso te dizer sobre a sua... que Ísis, o que Sulis tem a te dizer sobre a sua vida amorosa. Um pajem de paus e o cavaleiro de ouros que acabou de sair no primeiro grupo. Entre 78 cartas, ela escolhe sair 2 vezes. E um ás de ouros. Aqui a gente tem uma energia muito... O que me vem, grupo 2, é uma energia muito de desgaste, de perdas, energético mesmo, sabe? Esse pajem de paus, seguido do cavaleiro de espadas, é como se alguém, talvez eu esteja falando de um passado, e não necessariamente uma pessoa específica, mas um padrão aqui de comportamento de você se permitir ser drenada. As pessoas ao seu redor, e aí não só em relacionamento amoroso mesmo, qualquer tipo de dinâmica de relação, as pessoas te sugam. Ou você, muitas vezes, se diminui a sua força, diminui o seu brilho, diminui a sua intensidade para caber no espaço do outro, que não consegue lidar com tanto, que não conseguia, né, lidar com tanto, e você foi, de alguma forma, a palavra que me vem é definhando. Você foi se exaurindo, foi perdendo sua força, perdendo seu brilho. Como se esse cavaleiro aqui, uma energia completamente diferente do que apareceu no grupo 1. Eu olho para ele aqui e ele me soa como uma energia até de ameaça. É um perigo, é alguém que chega para te roubar o seu melhor. E por que talvez isso está vindo aqui desse jeito? A gente está falando de uma necessidade de cura. É isso que precisa ser curado. É a permissão para essas pessoas, para essa drenagem energética, para essa diminuição, para alguns até subjugação, né? Quando você, quando alguém, né, te faz se sentir muito, muito pouco, te faz se sentir incapaz, impotente. A gente pode estar falando, inclusive, aqui de relacionamentos passados, né? Relacionamentos abusivos. Relacionamentos que envolveram traumas, envolveram situações muito ruins. E o principal que eu tenho a te dizer, se esse é o seu caso, se essa é a sua situação, se foi, né? Esse é o momento que você chega nessa leitura, mesmo que já tenha passado muito tempo, esse é o momento ideal. As portas estão abertas para que você olhe para tudo isso e cure tudo isso. Qualquer coisa que tenha te acontecido no passado. É o momento da cura acontecer. E mais, é o momento de, através dessa cura, você viver situações completamente diferentes. Esse ás de ouros que sai aqui no final dessa primeira sequência de cartas, a gente tem a semente de uma nova vida. Então, qualquer coisa que você tenha vivido no seu passado amoroso, e se você não viveu situações, você escolheu essa opção, mas você não identifica
nada assim tão traumático no seu passado, de qualquer jeito a gente está falando sobre uma mudança, uma nova vida nascendo aqui em potencial para ser vivida no campo afetivo, no campo amoroso. Mesmo que você não reconheça situações difíceis, sofridas, doloridas, traumáticas do passado, é um momento de curar algo. E aí curar aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, se você sofreu traições, o quanto você ainda não carrega mágoa, não talvez mágoa da pessoa, mas um medo muitas vezes de que pode acontecer de novo. Como eu disse, né, relacionamentos abusivos, traumas de situações de todo tipo. É o momento de dar lugar para todos esses sentimentos, para que eles parem de te influenciar, negativamente falando. Se você tem uma mágoa e você dá lugar a esse sentimento, ela para de te cutucar. Você se harmoniza com aquilo. Não é esquecer. Não é perdoar. A pessoa, quando eu volto e meia falo isso nos vídeos, né? Perdoar é se libertar. Isso é importantíssimo. Mas aqui, eu não tô falando de perdoar a pessoa que fez, a pessoa que causou. Não é isso. É dar lugar para tudo que aconteceu. Para que você consiga deixar isso para trás. Para que isso pare de atrapalhar o seu caminho. Para que essa oportunidade que chega aqui com esse ás de ouros possa ser vivenciada, possa ser cultivada e... esqueci a palavra. Germinar e se multiplicar. Estava procurando a palavra da semente. Vamos ver o que mais eu posso dizer sobre a sua vida amorosa. E se você tá num relacionamento amoroso, né, escolheu esse grupo, mas está no relacionamento, tá tudo mais ou menos bem, a gente tá falando sobre uma melhora. Eu não acredito que seja o caso aqui não, tá? Sendo muito honesta. Eu acredito que eu esteja acessando basicamente energia de pessoas que vivenciaram histórias difíceis e que hoje estão nesse processo de cura de tudo isso. Se você tá nessa situação, pode ser que o seu grupo seja o 1. Você tá num relacionamento, né? Vamos ver o que mais. 4 de copas, o mundo. A lua com o louco. Olha só como a gente tem aqui uma repetição da energia desse ás de... repetição, né? Mais ou menos, mas enfim. A gente tem o louco e o ás. O louco é um novo início. A gente tem a carta do mundo. Olha só. 4 de copas. A tristeza, a frustração, até o marasmo. Pode ser que nesse momento, hoje, eu li agora há pouco uma frase assim, essas imagenzinhas de meme, falando sobre, era algo assim, o celibato pós-trauma, que é um evento canônico na vida de toda mulher. Era um negócio assim. Aquele momento em que você passa um tempo sem se relacionar com ninguém depois de ter vivido uma situação ruim. É muito comum. Muito comum. Então a gente aqui pode estar falando, essa carta, também disso. Dessa fase de nada. Não estar vivendo nada. Não ter ninguém na sua vida. Que possivelmente é a energia de várias pessoas aqui. Pelo que eu acessei antes. Então, saindo disso, a gente chega na carta do mundo como o fim dessa situação. Essa oportunidade de curar tudo isso vai te libertar. Te colocar nesse... Chegamos no fim desse ciclo, acabou. O que precisava ser visto, foi curado, foi resolvido internamente. E agora a gente entra numa nova fase. É uma outra história que
está disponível daqui para frente. Esse mundo representa essa virada. E a gente, na sequência, se eu tirar essa carta daqui, né? Porque eu ia tirar 3, mas caiu uma junto, né? A mais. A gente tem o fim e o reinício. O louco embaixo do Ás de Ouros como uma nova oportunidade surgindo depois de tudo isso, depois de toda essa dificuldade, todo esse empenho necessário para acessar sentimentos desconfortáveis vai ser recompensado com uma nova fase na sua vida. É isso que a gente tem aqui. Essa é a energia que você deve focar. Por que eu falo isso? Porque em alguns momentos como eu disse lá no início, pode ser muito difícil. Esse processo aqui não é fácil. Só que ele vai recompensar. Ele vai valer a pena. É isso que você tem que ter em mente quando esses momentos difíceis chegarem. Quando você assistir uma leitura que te fala assim, busque ajuda terapêutica para cuidar disso que está acontecendo. Não adie mais esse processo de buscar ajuda e buscar cura, porque o que vem depois, quanto mais você adiar isso, mais você está adiando esse novo ciclo. Então, o que vem depois é bom. E aí, qual é a questão aqui? Tava assim, né? Isso tudo, nesse momento, tá escondido. Tá eclipsado. A gente tem a lua aqui por cima desse reinício do louco. A lua, por si só, ela traz o próprio inconsciente, trazendo para a superfície, né? Fazendo emergir todas essas questões passadas. E aí você pode ter muitos sonhos, por exemplo, com o ex. Você pode ter sonhos que trazem à tona complexos. Se precisar de ajuda para interpretar, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. Um dos meus trabalhos é de análise através dos sonhos. Sonhos trazem mensagens toda noite pra gente e eles vão mostrando tudo o que está acontecendo na nossa vida. É extremamente benéfico interpretar essas mensagens. O seu inconsciente está trazendo tudo isso à tona. Eu não estou falando isso aqui à toa, né? De buscar essa interpretação. É porque aqui, para mim, o seu inconsciente está trazendo isso à tona. E aí, tem um detalhe. Sonhos, sintomas e sincronicidades. Essas são as 3 formas que o inconsciente conversa com a gente. Você pode ter sonhos. Você pode viver situações. Pensei no fulano, fulano me ligou. Tava fazendo não sei o que, veio o nome do fulano. Sempre para te relembrar. Parece que tem alguma coisa querendo te lembrar. Sincronicidade. E sintomas. Aí a gente está falando de, muitas vezes, adoecimento. É o corpo falando. Não deixe chegar no ponto de sintomas. Eu sempre indico isso, né? Porque acaba ficando mais difícil de resolver. Quando chega no corpo, a gente... o último estágio, né, em que algo se manifesta no corpo físico. E aí fica mais difícil de curar. É mais denso, né? Então o processo muitas vezes é mais demorado. Mas é uma forma de comunicação do inconsciente também. Então a lua, ela está trazendo à tona todas essas situações para você olhar para elas agora. A leitura toda fala disso. A lua também mostra aquilo que está oculto. Ou, melhor, mostra que algo está oculto nessa situação. E aí, por isso, eu acredito que ela saiu aqui assim. Essa nova fase, esse reinício, essa fase mais leve. A gente tem aqui a figura dessa carta, ela é muito, muito interessante. Focou. A gente tem essa pessoa, né, essa mulher de costas se lançando sem medo. Tem uma confiança de que tudo vai dar certo, de que tudo é possível nela. E é assim que você entra nessa nova fase. Só que isso, nesse momento, está oculto.
Isso pode se traduzir como: você não confia, você não enxerga caminho, você não enxerga a possibilidade de melhora, você acredita que não tem ninguém disponível para você, você acredita que não é possível viver um bom relacionamento. Muitas possibilidades aqui, com essa lua cobrindo essa nova vida. Então, por isso que eu falei lá no início, isso aqui não é uma leitura de previsão. Eu não tô aqui para te dizer que você vai viver algo maravilhoso ali na frente. Você pode, isso é potencial. Até porque a gente tem esse AIS aqui, a semente. A semente é potencial. Para você acessar esse potencial e transformar ele em realidade, tem tudo isso que foi dito antes, que é o movimento mais difícil. Então, não meça esforços para acessar essa realidade aqui. Vai compensar. Mas o processo pode ser um pouquinho desconfortável em alguns momentos. Mas vai valer a pena. Essa é a mensagem que Sulis traz para você. É um momento de cura, é um momento de mergulho para a cura acontecer. É um momento de se permitir, se desconstruir dessa versão para que uma nova vida se construa, para que você acesse esse futuro que é possível de ser vivido aqui por você. Não tenha dúvidas disso. Então, como eu disse, busque ajuda se for necessário. Sempre é necessário, porque quando a gente está falando de emocional, eu sempre vejo como se fosse um mar. Quando você entra no mar, aquelas ondas vão te levando para lá e para cá. É muito mais difícil, às vezes, dependendo das condições, você sair sozinha. Você vai precisar de ajuda. Se você está no meio de um mar revolto, é mais difícil você enxergar com clareza. O mar são as suas emoções. Você sozinha tem dificuldade de enxergar com clareza o que está acontecendo. Alguém de fora consegue ver melhor. Alguém que não está envolvido. Então, por isso que a ajuda é tão necessária, para facilitar o processo. Mas fica a seu critério, né? No momento que você sentir que é o ideal, eu tenho certeza de que você vai ser conduzida até isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma com essa leitura. É isso, vejo você no próximo vídeo.